Nesse romance histórico, a autora descreve a vida de 3 adolescentes, Betsion, Marmont e Lebre. Unidos por amor, carinho e lealdade, um deles tendo imigrado para o Brasil pouco antes da Segunda Grande Guerra, com planos de trazer a família e sua namorada. Não houve tempo, conta a autora Beth Steinberg. Todos ficaram para trás na pequena Cislowiec, na Polônia. No Brasil, Madureira, bairro de um subúrbio carioca, se tornara um aglutinador dos imigrantes do leste europeu. E lá, no cenário de carnaval, ocorreu a reunião dos nossos personagens. Também lá, Betsion tomou conhecimento dos momentos finais dos seus familiares à mercê dos nazistas e das hordas locais. E mais ironia das ironias, Madureira chorou. O sambinha era o permanente cantarolar de Leble, uma das vítimas de uma terrível fofoca. Para a autora, a saga de cada imigrante é única. Foi contando com o fascínio exercido pelas histórias de amor que escrevi o livro, com pinceladas de humor judaico, para que esses heróicos sobreviventes não fossem esquecidos. Beth Steinberg nasceu no Rio de Janeiro, filha e neta de imigrantes poloneses. Economista da FRJ, mudou com o marido e 3 filhos para os Estados Unidos em 1983. Dedicou-se à comunidade judaica local, onde foi presidente da UJA entre 1996 e 98. A partir de 2000, seus maiores esforços foram em prol das relações entre os Estados Unidos e Israel, através do AIPAC, onde até hoje faz parte do National Council. Obrigada, Beth, a gente está muito feliz que você está aqui com a gente. Eu vou passar o microfone para você agora. Antes de mais nada, a todos a quem eu ainda não dei boa noite, boa noite. Eu sou a Beth Steinberg, e, primeiramente, eu quero agradecer ao Moisés e a toda a equipe pela oportunidade que estão me proporcionando de vir falar sobre o Madureira Chorou. Quase chorou. É uma honra, agradeço a todos a presença, aos amigos, família. Eu estou realmente sensibilizada com a presença de todos vocês. E quem é a Beth? A Beth, como fui apresentada, filha e neta de poloneses, primeira geração, e a ironia das ironias é que eu também virei imigrante, mas em situações bastante diferentes, então eu acho que era melhor eu nem mencionar, porque é vergonhoso eu me colocar como imigrante, ainda que seja, mediante ao que a gente, né, ao que está exposto no livro. Enfim, mas sou imigrante. Nasci e fui criada na Tijuca, até casar era fluminense, salgueirense, mas, uma vez casada, eu perdi a oportunidade de escolher. Os que conhecem a família sabem que não existe esse espaço. Mas vamos lá. Primeiro, queria falar por que escrevi o livro, para depois explicar o processo de escrever o livro. Para aqueles que já leram o livro, eles sabem perfeitamente por que é que eu escrevi. E foi simples assim. Me pediram para escrever um livro que contasse a história dos pais dessa pessoa. E, para dizer a verdade, a minha resposta teria sido de jeito nenhum. Eu não vou escrever porque existe um conteúdo enciclopédico, no ápice de Primo Levi, Viktor Frankl,
Elie Wiesel. O que é que eu vou... E sem contar, naturalmente, com o projeto Shoah, do Spielberg, que tem em câmara as histórias individuais, né? E eu estava quase que disposta a dizer muito obrigado, não vai, isso não vai rolar. Me foi tirada essa chance. A pessoa que me falou faleceu, assim, do nada. E eu me vi, sinceramente, com uma situação de falei, eu não posso não escrever. Eu vou ter que escrever, querendo ou não, sabendo ou não, custe o que custar, alguma coisa vai ser vai ser escrita. E aí, no processo, já antecipando, no processo de escrever, e à medida que eu ia conhecendo os personagens, foi me dando conta de que a expressão 6 milhões de mortos, de judeus mortos, era uma atrocidade, porque não há como se imaginar 6 milhões e se perde. Se perde. Não. Os mortos eram a Baila, o Asher, o Boris, a Krachevska, o David, a Etla. Essas pessoas têm que ter nome. E isso foi me motivando a continuar a pesquisar. Eu realmente achei que nós não podemos, eu ou quem quer que seja, deixar que isso vire uma estatística, porque é o que está acontecendo. E aí, de novo, no processo de escrever e pensar, dentro da literatura juvenil, o exemplo, e normalmente a porta de entrada para o assunto do Holocausto, junto aos jovens, é o livro da Anne Frank. Provavelmente esse é universalmente aceito. Só que se a gente parar e pensar, primeiro, que ela não fala do Holocausto. É uma porta de entrada que não leva ao esconderijo de uma família em Amsterdã, os sentimentos de uma jovem, as privações de uma jovem que está escondida e da sua família, uma jovem que, inclusive, filha de banqueiros, mas ela se tornou vítima do Holocausto. E assim, a gente também leva a pensar, um momentinho, quantas Anne Franks foram assassinadas? Quantos poetas? Quantas sinfonias deixaram de ser escritas porque essas pessoas foram assassinadas? Isso não pode ser um número, isso não pode ser alguma coisa que vire trivial. E eu acho que a forma disso não ser trivial é nós continuarmos a falar em pessoas e não números. Outra coisa que veio no processo de escrever é a fragilidade da sociedade civil, da civilização. E, claro, que aí o que vem? Na sociedade mais liberal da Europa, no final do século XIX, nós sabemos do caso Dreyfus. A França era o que havia de mais liberal e produziu aquele absurdo, aquela vergonha. A Alemanha, quem se der ao trabalho, pode ser no Google mesmo, não precisa nem ser mais fundo, se der um Google do número de prêmios Nobel que foram ganhos pela Alemanha por judeus, provavelmente vai assustar. Nós estamos falando até... eu digo até 1931, não precisa estender isso.
E o que é que valeu tudo isso? O que é que valeu toda esse caldeirão de sabedoria que, no final, não importava quem você era, o final estava ali, para todos. E isso foi um processo de redescoberta à medida que eu escrevia. E quanto mais eu escrevia, mais eu pensava. Ou seja, aquilo que era para ser, tá bom, eu vou escrever, virou realmente um projeto. E eu gostaria muito que chegasse ao público jovem, jovem adulto, claro, 15, 16, 17 anos. Isso é realmente... Isso veio com o decorrer do tempo, né? E quando eu dedico no livro um capítulo inteiro a Shilowitz, que é o nome do shtetl de onde vieram três dos personagens mais importantes, é porque, de novo, uma cultura foi praticamente obliterada. Uma língua foi praticamente ceifada dos livros, da civilização. E foi esse shtetl no início, antes da guerra, de 5.000 almas, que tinha um caldeirão cultural desproporcional ao número de pessoas, à pobreza das pessoas, e esse caldeirão cultural riquíssimo se deve, apesar da pobreza, porque eles eram judeus, porque eles tinham um código de conduta que vinha junto às casas. Eles não precisavam estudar para saber o que era moral, estava dentro das casas, estava sendo partilhado dentro do ser de cada um dos habitantes. E quando a gente pensa de onde eles vieram e dessa riqueza, eu tenho quase a convicção de que eles só sobreviveram, os sobreviventes, desculpem falar, mas não tem outra forma, os sobreviventes só sobreviveram porque eles vieram desse caldeirão cultural em que o amor à vida, a obrigação de manter a vida é muito importante. E eu achei isso... Eu realmente... Isso me emocionou muito. E eu acho que a maioria aqui de nós, desse grupo, né, em que não acredito que haja nenhum racídico aqui nesse grupo, ou religioso, ainda assim, nós pertencemos a esse grupo cuja a ética dos nossos pais, que vieram do shtetl, no caso dos askenazitas, né, do judeu europeu, e eu vejo isso como um tesouro. Isso, por que eu escrevi o livro, né? Então, vamos para a forma, o processo de escrever. Primeiro, por que um romance? Porque, em verdade, se eu tivesse, vou repetir aqui, se eu tivesse que escrever sobre tudo aquilo que na literatura já foi falado, eu acho que eu encontraria uma barreira. E essa história, esse romance, essa história de amor, muito poucos sabiam ou sabem.
até hoje, a não ser que leiam um livro. E é uma história muito, muito, muito pura. Dois jovens, três jovens se conhecem, dois se apaixonam, são separados pela vida, pela imigração. Esse que imigrou foi salvo. Dois que permaneceram, e mais todas as famílias, ou morreram, ou tiveram que passar pelo inferno, literalmente o inferno. E esse romance, como toda história de amor, eu acho que penetra, ele corta as salvaguardas que nós, porventura, tenhamos em ouvir alguma coisa que a gente sabe que é muito ruim, que todos sabemos que é terrível. Mas quem não gosta de uma história de amor? Então, a opção foi passar pelo lado racional, um truquezinho mesmo, para chegar ao coração das pessoas, né? Então, por isso, sob a forma de romance. Depois, a pesquisa. A pesquisa, eu diria que foi uma mistura de livros, revistas, e um pouco, eu não sei quantos de vocês viram o filme Slumdog Millionaire. Slumdog Dog Millionaire. A história é um filme indiano em que um jovem vai para um programa de perguntas e respostas, e as perguntas mais terríveis, impossíveis de serem respondidas, são respondidas porque ele viu, ele passou, ele teve a oportunidade de vivenciar. Então, teve momentos em que eu me senti o Slumdog Millionaire, porque eu sabia de uma história que talvez outros não soubessem, né? Isso sem dizer que eu contei com verdadeiros eu não sei, eu acho que quase que milagres. Esse livro, que se chama Shilotse, não é? Me foi dado pelo meu pai em 1980 alguma coisa, e eu, com muita vergonha, tenho que confessar que eu nunca tinha aberto o livro. Mas, no desespero de escrever... E agora, quem vai me falar de Shilotse? Esse livro quase que me apareceu na frente. E aqui eu encontrei as vozes, só não é de viva voz porque não foi gravado. Estão aqui os relatos dos sobreviventes. Está aqui o relato não só dos dois personagens que eu estava retratando, como de muitos outros que eu vinha saber do que ocorreu, porque contou a história do final do Stateless, do final da destruição, da obliteração de Shilotse, né? Então, isso foram aquelas coisas que eu fiquei agradavelmente surpresa de como as informações chegavam. Uma vez digerido o livro, eu parti, foram círculos concêntricos. Eu fui para os primeiros descendentes, né, os filhos, nenhum neto sabia me informar absolutamente nada do que tinha ocorrido com os avós. E era sempre a mesma coisa, eles preferiam não falar, E essa era a constante. E eu fui procurando, então vamos para os Shilotses,
né? Schlotzes no Brasil, que alguns estão assistindo, e que foram absolutamente magnânimos em tempo e informação. Cheguei nos Schlotzes da França, que hoje, inclusive, existe a Sociedade Schlotzes, e foi ele, o presidente da sociedade, que me indicou que eu fosse falar com um responsável sobre os livros, porque existe os livros que diz por cidade, por Stetl, data de nascimento, data de casamento e a morte, se foi antes de 39. Depois de 39, claro que não há informação, mas nós todos sabemos exatamente o que ocorreu com eles. E, de novo, uma informação que chegou, de novo, para aqueles que já leram o livro, não é novidade, mas para que não leram o livro, um belo dia, uma total desconhecida manda uma mensagem para o meu filho dizendo que queria falar muito com ele estava muito ocupado com o nascimento de uma criança. Ela insistiu, porque o DNA dela se aproximava, mostrava um parentesco muito próximo. E essa pessoa virou uma fonte inesgotável de informação que é absolutamente incrível. E veio enriquecer a minha narrativa, porque vocês podem estar certos, o livro só pode acontecer à medida em que as informações vindas de outras fontes iam chegando. E mais, os capítulos não foram escritos em sequência. A cada informação que eu recebia é que eu pegava o novelo e levava adiante. Por um exemplo, o capítulo de 1947, o Fênix, o Rogério me mandou da revista Aonde Vamos, que quero crer que muitos de vocês conhecem. No Aonde Vamos, saiu uma reportagem que o Sabão iria ser enterrado. E o Sabão, novamente, nós sabemos que Sabão é esse. E nesse convite para o enterro do Sabão, tinha a foto de corpos. E isso deu ensejo. No iniciozinho da minha escrita, há um capítulo que foi só escrito, que teria sido escrito muito mais adiante, em 1947. O que eu gostaria de fazer, antes de finalizar, é pedir que vocês façam as perguntas para que esse seja a conversa daqui. Então, como eu gostaria de me despedir antes das perguntas e respostas? Eu gostaria que vocês se tornassem parceiros na tarefa de levar isso ao jovem judeu e não judeu. Eu gostaria muito que ficasse muito claro para esses jovens que tragédias não faltaram na história da humanidade e, naturalmente, do povo judeu. Mas eu acho extremamente importante que se diferencie claramente o que foi um Holodomor, o que foi Ruanda, o que foi The Killing Fields, o Pol Pot, e mais ainda, a vergonha da escravidão. Porque em todos esses casos, quer fosse, no caso da escravidão, porque existia um valor intrínseco, por mais indecente que isso fosse, o escravo tinha um valor.
o judeu não tinha valor algum. Se você escondesse que você não era um intelectual e não usasse óculos, talvez você não fosse assassinado nos killing fields do Pol Pot. O judeu não tinha como esconder, em hipótese nenhuma, não era negociável a condição judaica. Ou seja, o assassinato industrial de um povo é único na história da humanidade. E eu acho que isso tem passado assim muito soi-disant, e eu acho isso muito perigoso. Eu acho isso assim muito não é justo. Não é justo e não é correto. Também gostaria de passar que, como forma de chegar ao jovem, nós temos hoje uma palavra muito em moda, que é superação. Superação, que é uma coisa de muito valor. E eu teria muita dificuldade de achar muitos outros exemplos de superação do que esse grupo de sobreviventes que fizeram família, tiveram filhos, tiveram netos, e esse grupo de quase que frangalhos humanos fizeram um Estado, o Estado judeu. E isso é superação, isso é determinação, isso é força de caráter. E eu acho que isso está disponível a quem se propuser a isso. Não é privilégio, é quase que uma obrigação que quem quiser ter, quem quiser se dar, se curvar a essa evidência, eu acho que vai encontrar nesses exemplos um grande exemplo. Acho também que a gente pode, através do livro, falar sobre os valores da amizade, da lealdade e do amor pela vida. A amizade desses 3 jovens, a lealdade, eu acho que o amor da forma tradicional do amor, e o amor pelo carinho, pelo eu cuido, eu quero ser responsável, eu quero ajudar. Eu acho que isso é um valor imenso que não pode ser esquecido. Mas, acima de tudo, o que eu quero mostrar, gostaria que vocês, junto comigo, mostrássemos, é a glória de pertencer a uma tribo que deu ao mundo as ferramentas da civilização. E valores universais. Esses valores universais que não pertencem só a nós, mas que, infelizmente, não vem sendo utilizado, infelizmente, tem sido esquecido, time and time again, se vocês me permitem. Muito obrigada por me ouvir. Espero que vocês tenham muitas perguntas, porque eu teria, e eu quero, através dessas perguntas, elucidar aos que já leram as dúvidas que ficaram, e aos que não leram, o que é que traria você, o que daria curiosidade a você para vir a ser um leitor. Muito obrigada, Moisés, e obrigada a todos por estarem aqui. Já temos perguntas. O Ronaldo está aqui já querendo perguntar. Ronaldo, pode abrir seu microfone. Boa noite, Beth. Uma palestra espetacular. Eu queria perguntar, quer dizer, que na chamada da palestra... Fala um pouquinho mais alto. Não, boa noite a todos. A palestra é espetacular. Eu queria que você me explicasse, está entendendo agora?
Tá baixinho, mas vamos lá. Então, não, eu queria que você me explicasse, pelo livro, que teve na chamada da palestra, o que o bairro de Madureira entrou nessa história. Quer dizer, é muito comum os judeus irem para o subúrbio, assim como meus pais vieram. Quer dizer, o que Madureira especificamente tem nessa história? Primeiro, muito obrigada pela pergunta, era o que eu mais queria responder. A pergunta é ótima e é exatamente aquelas que eu gostaria. A trama, como eu falei, 2 ficaram, 1 chegou. Mas exatamente porque Madureira foi um aglutinador dos imigrantes, o que ocorreu? Esses 3 jovens, esses 3 jovens já com as suas famílias, se reencontram em Madureira. Foi em Madureira que o Ben-Zion, agora Benjamin, perguntou e ouviu o que ocorreu, qual foi o fim da sua mãe, dos seus 4 meio-irmãos, de uma irmã e de um potencial sobrinho. Foi num dia e mais, era carnaval. Esse capítulo foi um dos capítulos mais difíceis de serem escritos, mas isso ocorreu em Madureira. Isso é um spoiler, mas já que perguntou, mas não faz mal, nós vamos contornar o spoiler. O romance tem uma fofoca. E essa fofoca ocorreu porque 2 personagens que um dia foram namorados se reencontraram fortuitamente em Madureira, porque eles estavam trabalhando como clientela. Se você não sabe o que é clientela, depois eu explico. Se encontraram fortuitamente, e aquele encontro, tendo sido visto por uma conterrânea de Madureira e de Schilowitzer, cria uma situação absolutamente insustentável entre as famílias. E o livro vai contar como é que essa situação se desenvolveu, as consequências da fofoca e como se resolveu. Esse spoiler eu não vou dar, mas por isso agradeço demais a pergunta. Ela é ótima, é tudo que eu queria ouvir. Inclusive, já teve uma escola judaica, não sei se você sabe. Que foi? Madureira já teve uma escola judaica. Claro, claro. Não, Yeli Pérez, Mendele Moisés Forum, a comunidade judaica daquele... Eram muitas escolas, exatamente. Tinha em Madureira, tinha em Meyer, tinha na Tijuca diversas. É isso mesmo. Lamentavelmente, hoje, elas precisaram se aglutinar. E se vocês pensam que é só aí, não é, não. Aqui a situação em matéria da educação judaica é dramática. É dramática. Em muitas razões. Se a gente tiver tempo, a gente elabora um pouquinho mais sobre isso. Ok, obrigado. Obrigada a você. Vou chamar a Estércia. Estércia, abre seu microfone, querida. Oi. Beth, muito obrigada. Fiquei muito emocionada e curiosa, enfim, para desvendar esse spoiler que você já lançou agora no primeiro comentário, na primeira pergunta. O que eu gostaria de perguntar para você a respeito de algo que você citou bem no início e que me chamou a atenção. Você citou que, com relação aos netos das vítimas do Holocausto, que você não conseguia nenhum testemunho que os netos se recusavam,
se esquivavam para falar a respeito da tragédia da Shoah. Então, gostaria de saber, na tua opinião, de que fato talvez possa se pensar em contornar toda essa recusa em se deparar com o trágico, com, enfim, com todo esse passado histórico único que nós tivemos, se há alguma forma de se contornar isso, se você chegou a expor isso para alguma instituição ou instituições, seria isso. Muito Olha, obrigada. Obrigada a você pela pergunta, pela presença. Veja bem, quando eu fui buscar os netos e perguntava o que é que você sabe sobre o que eu... Não é eles se esquivarem, é que eles não sabiam, porque e eu entendo, eu acho que existe uma... Eu acho que a gente quer dar muito amor aos filhos e aos netos, a gente quer protegê-los. Provavelmente eu não vou ser diferente. A gente quer que eles cresçam felizes. Então, o não contar não é o esconder, é o proteger. É o proteger. Então, respondendo a você, o meu recurso do romance foi exatamente para que despertasse o assunto. Porque é uma forma, e exatamente o que você falou, se eu tentei chegar a alguma instituição, eu estou no processo, porque esse livro, para nós que estamos aqui dessa faixa etária, ele vai chegar com uma certa naturalidade e uma certa facilidade. Mas para que se chegue ao jovem adulto, é necessário que exista um professor, uma instituição que leve o assunto e explique, porque senão não vai dar certo. Quando eu peço a ajuda, essa parceria com os que estão presentes, é porque eu não acho que eu sozinha vou conseguir uma editora com um selo de garantia, porque eu não sou uma escritora, entende? Eu fui autora de um romance histórico-ficcional. O ideal é que uma editora se interesse. E por que ela se interessaria? Se houver um movimento na Amazon que mostre, olha que interessante, o que é isso? Porque, também vamos ser honestos, o mercado editorial está sofrendo muito, as livrarias estão fechando. E eu sou uma ilustre desconhecida, vamos ser assim, bem claros, na verdade. Então, você está coberta de razão. É preciso uma instituição, é preciso de um canal, tudo isso é verdade. Mas está lançado, não é verdade? E claro que eu vou fazer tudo, vou continuar a fazer tudo que for possível para alcançar, porque a essa altura, esse é o grande objetivo. Mas eu sozinha não sei o quanto nós vamos chegar. Tomara que a gente chegue longe. Tomara, tomara. Eu entendo também que a intenção dos antecedentes não terem querido passar isso, não terem querido causar dor para as gerações seguintes, tem esse aspecto também. E é dito no livro claramente, ainda no campo de ficção, eu digo, nesse capítulo, nós vamos falar disso hoje e nunca mais. Porque essa é como eles funcionavam, para se preservar também. E a gente tem que respeitar. Obrigada, muito obrigada. Renato. Boa noite.
Eu gostaria de perguntar, pode-se considerar que o seu livro é assim, tipo um filme baseado em fatos reais? Quer dizer, você romanceou fatos reais? Hein? Exatamente, exatamente. Foi baseado, sem dúvida nenhuma, a Se fosse um história. filme, sim. Se fosse um filme, estaria escrito baseado em fatos reais, né? Perfeitamente, Também. perfeitamente. Não foi só um romance, quer dizer, você Não, 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 não. pesquisou. É um romance histórico, ficcional. Até para preservar digamos, como é que se diz? Veracidade, né? A validade, A né? privacidade, né? Porque a privacidade dos primeiros descendentes, né, da família, a gente tem que ser muito cuidadoso. Sim, Tem sim. que tem que ser realmente ter a sensibilidade que a gente não pode ferir. Então, mas os fatos são reais. O livro está nas livrarias no Brasil? Não, ele está na Amazon, Ah, porque o livro não está em papel não está em disponível, papel. ele é um e-book, Uhum. e ele pode ser comprado pela amazon.com.br. Em português. É em português, o livro só foi escrito em português e, por enquanto, é só português mesmo. É. Deve ter. Eu ia sugerir aqui que se procurasse o Vada Renur, aqui no Brasil, no Rio, para se divulgar Procurar o o seu quê? livro. Perdão, procurar. Vada Renur, que coordena todas as escolas judaicas, para divulgar o seu livro nas escolas, no ensino É, médio. Isso é eu, fundamental. eu, É fundamental. inclusive, existe uma pessoa contratada para fazer isso. É, tão longe eu saiba, existe essa pessoa, mas é claro que, além dessa pessoa que está fazendo isso profissionalmente, se uma palavra vem de alguém ligado às diversas comunidades, certamente será dado uma consideração completamente diferente de um profissional que não tem uma ligação emocional com o livro. A combinação de um profissional levando às diferentes escolas com a palavra de alguém que já leu ou que conhece a história, sem dúvida, aí tem mais chance de sucesso, com certeza. Tá bom. Parabéns, hein? Obrigada. José Luiz. Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo programa, a nossa organizadora. Eu queria dizer para você que eu estou acabando, estou no finalzinho do livro. Né? Eu te falei para você que ia pôr o teu livro numa pilha de livros aqui e está indo rápido. Primeiro que depois você pode colocar o teu divulgador profissional em contato aí comigo, aqui em São Paulo, para a gente trabalhar essa questão tanto das escolas judaicas como das escolas em geral. Né? Eu acho que o livro tem... Eu queria te falar duas coisas. Primeiro, não sei se você sente, né? Mas a gente viu um momento muito especial, talvez pela despedida dos sobreviventes. Né? Infelizmente, muitos sobreviventes estão nos deixando pela idade, né? Pelo tempo, e talvez por outros motivos de política no mundo, né? Certas avanços neonazistas, né? Que nos preocupam muito no Brasil, na Europa, em todos os lugares, né? Eu acho que o teu livro vem num momento onde a memória dos sobreviventes, a memória do Holocausto, ela está muito forte. Eu nunca vi um janeiro, eu estava lendo o teu livro aqui em Atibaia, um janeiro tão forte em termos do Dia Internacional da Memória do Holocausto, 27 de janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, eu imagino aí nos Estados Unidos, né? Na Europa, muito forte. Então, eu acho que o teu livro chega num momento especial. Mas eu queria te fazer uma pergunta, como alguém muito apaixonado por livros, né? Você diz que você é autora e não escritora. Não é você quem decide. A história vai dizer se você é escritora ou não. Né? Eu estou achando que você é escritora.
né? Eu estou lendo como um livro de uma escritora que, sei lá, se é o teu primeiro livro, né? Eu já te pergunto, mas ele é um livro. Até a divisão dos capítulos, eu acho que são curtos, o que é muito bom para esse adulto jovem que você falou, né? A única coisa que eu te diria é que tem muita palavra. Eu também sou polonês, tá? Meu pai era Zimon, tem um Zimon na tua história, né? Zimon SZY, tá? Isso desde pequeno me encucou muito, SZY, né? Tem muito nome no teu livro que falta vogal. Isso vai ser duro para o jovem ler, porque para mim já é que eu não sou, né? Já, como eu estou, já não sou tão jovem, né? Mas eu não tenho esse traquejo que você talvez tenha, outros poloneses aqui na sala tenham, europeus, descendentes de europeus, de ler palavras que não têm vogal, né? Nomes, né? Os teus personagens, o cara Ben-Sion vira Benjamin, fica fácil, né? Tá até na moda agora, muitos bem, né? Mas tem outros ali que eu não saberia te dizer qual é o nome. É M, L, M, né? Mas, enfim, isso é uma sugestão aqui de quem está apreciando. Está muito lindo, está muito bem escrito, muito bonito o teu vocabulário. Muito obrigada, muito obrigada. Aliás, obrigada pelas observações, eu acho que elas são absolutamente pertinentes. Uma das coisas que eu fiquei, foi quase que uma implicância de propósito. Quer dizer, os 3 personagens principais, os 4, digamos, 4. Esses, sim, os nomes deles são facilmente... o que eu queria é manter o caráter mesmo. Talvez engano meu. Quanto à distribuição dos capítulos curtos, foi absolutamente proposital, porque eu sabia que eu estava pisando num terreno muito dolorido para todo mundo. Eu sabia que um jovem, ou até não jovem que lesse, precisava respirar um pouquinho. Então, se você certamente notou, era um capítulo barra pesada e imediatamente vinha um para rir, para falar bobagem, para se aguentar, porque senão nem eu aguentava. Então, é uma coisa para se pensar. Enfim, e eu acho que muito, se isso vier a incomodar com mais frequência, eu acho que essas pessoas, que esses canais de consumo que eventualmente possam vir ter, isso não custa nada botar, ler-se tanto, e assim como eu tenho um vocabulário no final do livro, existe um vocabulário. Eu até posso acrescentar como se lê, a forma fonética. Isso seria uma coisa mínima, porque o livro está pronto, mas também não nos custaria nada acrescentar mais um verbetezinho, seria com o maior prazer. Me fala os nomes, só para mim ouvir da tua voz. O Simon, eu não sei qual você está se referindo exatamente. Se você me disser... Os três personagens, a primeira namorada do... É a Mármol. Do Mármol. O nome dela é a Mármol. Mármol. Primeira vez que eu escuto. Mármol. Jura? Meu Deus, e eu achei que esse era fácil. Olha só, o nome... E o rapaz? Leiber. Isso é só no meio religioso aqui que a gente escuta. Aqui em Atibaia eu tenho muitos religiosos, eles não têm mais nome em português brasileiro, né? Os meninos... Leiber tem Leiber lá no meio deles, né? Tem sim. Agora, uma coisa que, inclusive, eu tentei diferenciar é no momento em que a narrativa passa para o Brasil, se chama Leon, Miriam. Né? Eu percebi, graças a Deus. Porque às vezes você não consegue lembrar quem que você está lendo. Obrigada, José. Muito obrigada. E espero que eu possa atender as tuas... tenha a oportunidade
de atender às suas reivindicações. E só para não te deixar na água, o SZ é o Zilovets. E como que é meu pai, o Simon? Gimon? Não, é Simão. Não, tá bom. No Brasil, a vida inteira ele foi Simão, mas daí Não, o pessoal achava que mas era lá Simão. também seria Simão. Legal. Aprendendo. Jaelson. Boa noite. Infelizmente, esse tema que parecia o passado está se revivendo a cada dia. Hoje tivemos um atentado de um jovem contra uma escola no interior de São Paulo. A sorte que a escola estava fechada, que ele jogou bombas e na casa dele foi apreendido um fuzil falso, livros sobre Hitler. Então, quer dizer que esse passado, cada vez mais, infelizmente, nós estamos revivendo no mundo inteiro. Parece que o Holocausto virou um mito do passado, que não existe mais, não sei o quê, e o neonazismo está ressurgindo com força total. Eu acho que as comunidades estão ainda atônitas com esse fenômeno do ressurgimento, ainda não existe uma estratégia para nós combatermos. Nos Estados Unidos também, gostaria que você relatasse algo assim, que também não está nada bom o ressurgimento. Então, eu vou relatar com muita dor no peito, eu vou relatar tudinho para você. E não é necessariamente o que você gostaria de ouvir ou ninguém. Mas então vamos lá. Essa extrema-direita neonazista aqui existe, já tem se manifestado claramente, e esses têm uma característica muito clara, eles são loud. Ou seja, eles marcharam em Charlottesville com com tochas, e esses são execrados à medida que eles são aparentes, e eles são percebidos como não sendo a norma. Eles são Um apêndice. É um apêndice doente da sociedade. Agora, tão perigoso quanto esse apêndice claro, nós vamos para o outro polo, que é da extrema esquerda. E essa extrema esquerda, que aqui ela tem o caldo daquele que se apropriou da situação da perene vítima. A perene vítima, e isto é uma coisa imensa. Então, o que está acontecendo? O judeu é privilegiado, ele é branco. Se ele é branco, ele é privilegiado. Jamais vai ocorrer para essa turma que o judeu é preto, é marrom, é completamente alheio. E mais, aqui nós temos uma coisa gravíssima chamado Nation of Islam, com o líder Louis Farrakhan. E o que vai se ver é que os ataques racídicos no Brooklyn, em Staten Island, nós temos que falar claramente de onde está vindo. Está vindo de uma população negra, mas se tornaram intocáveis. Por quê? Farrakhan e aquela gente, se você fala contra a islamofobia, se você fala contra o Farrakhan ou aqueles ataques ao Brooklyn, é porque é racismo. E aí entra uma coisa muito
muito grave é que dentro da comunidade judaica você vai encontrar aquele é o judeu diferente, porque ele se vende, ele se mostra como ele é, o garb é do racídico, onde ele é diferente. E isso, então, você acertou na mosca num problema que você teve em São Paulo, que ocorreu, e ocorre, a gente sabe. Aqui, a coisa, eu acho que é mais complexa, piorado pelo estado total de negação da comunidade. Total, é espantoso, é aterrorizante. Eu acho isso muito triste, e porque o jovem vem sendo indoctrinado dentro das universidades, ou seja, o jovem judeu, ou ele esconde a condição de judeu, para ele ser bacana, porque ele quer namorar, ele não pode, e ele tem que ser de esquerda, porque senão ele não é cool. Então, nós estamos aqui vivendo uma situação muito séria. Você acertou, e, infelizmente, eu não tenho nada positivo para te dizer, porque aqui eu acho que a situação está ainda mais grave. Só um detalhe. Eles atacam todos os judeus, seja racídico, seja de direita, seja de esquerda, seja gay, seja hétero. Para eles é uma coisa só, judeu. E mais, eles descobriram uma desculpa que na verdade, essa desculpa, ela é um vírus que mutou. O tal do vírus que antes era contra o judeu, agora ele não pode dizer que ele é antissemita, porque é feio. Ele é antisionista. Ele é antisionista, e aí o próprio jovem judeu acredita nisso. Ele acredita e, enfim, eu queria muito ter alguma palavra positiva nesse aspecto, não tenho. Muito obrigada pela pergunta. Mordecai. Mordecai, você tem que abrir seu microfone. Perdão. Eu queria agradecer e parabenizar a Steinberg, né, pela bela atividade, expondo, né? E eu só queria colocar o que me chamou muita atenção, uma coincidência, que você citou o nome Leibus, meu pai na Polônia, era Leib. Eu morei em Madureira quando viemos para cá, meus tios trouxeram a gente para cá, o tio da minha mãe, o irmão. Estudei no Eli Pérez, em Madureira, e me lembro da música Madureira chorou demais. Eu tinha 6 anos, e engraçado, é uma pena que eu perdi a explicação justo quando alguém perguntou o que Madureira tem a ver. Eu perdi a ideia, mas tive que atender uma ligação, e finalmente é uma coincidência, né? Porque eu aprendi Yiddish no Eli Pérez, em Madureira, e nós tínhamos trouxeram um professor, Yiddish Geschichte, quando eu comecei até a ler em Yiddish e escrever um pouquinho. Aí depois mudamos para São Paulo e eu continuo falando Yiddish devido a ter praticado isso na escola e falado com meus pais. Olha, eu vou ficar surpresa. Também, o comediante Madureira, né? Tem um comediante Madureira. Então, que coincidência essas 3 coisas aí de me chamar Madureira. É uma pena só que não é o momento agora, uma oportunidade, eu peço para alguém que deve ter visto a explicação por que Madureira. Agora, aí eu vi a Madureira, foi em 50, acho que foi no Carnaval de 58, eu tinha 6 anos, 5 anos, não me lembro bem. Carnaval de 58. 58, né? Carnaval de 58. Mas eu cantava, começava a entender o português, né? E a Madureira chorou e tal. E eu gostava das noivas. Eu fiquei dos 6 anos até aos 17 anos, quando meus pais vieram para cá, para São Paulo. Então, eu achei interessante, eu só queria colocar isso, que a história, né, de certa maneira, meu pai perdeu toda a família lá na Polônia, é o único sobrevivente,
minha mãe teve mais família, porque ficou do lado russo, sei lá, e depois foram para Israel. Tem uma grande família em Israel. E é isso aí. Eu vou, na primeira oportunidade, vou tentar adquirir o livro e parabenizo Sehr schön zu Ehren reden. Tomara que goste. Um detalhe, minha família também é de Madureira, da Maria Freitas, e minha irmã estudou nessa escola. Verdade? A Maria... Nossa, que época que foi isso? Eu saí de lá faz tempo, né? Eu saí de lá com 9 anos. Mas eu morava na Maria Freitas, passava aqueles blocos, e tinha muitas famílias que tinham loja e moravam ali também na Maria Freitas, Edgar Romero. O Coliseu tinha aquele cinema, aquela rua principal, e era perto da estrada atravessava e ia para o outro lado. E eu morava na Rua Alves, que era do lado do estádio de Madureira, e tinha lá um Shomer Atzair, que a gente pulava o muro para jogar ping-pong. Era muito bacana lá aquela época. A comunidade era forte naquela época. Como? A comunidade era muito forte naquela época em Madureira. Era muito forte em Madureira. Acho que é que nem aqui. Tinha aqui no Bom Retiro tem o State, tem o espaço aí. Era muito forte. Depois o pessoal foi indo para Tijuca, Copacabana, e foi se dispersando. E é isso aí. Mas é bacana relembrar alguma coisa triste, né? E essa história realmente marca. E só para comentar, estava falando de antissemitismo, sionismo, eu vi uma reportagem agora de outro grupo. Veja bem, Israel mandou lá para a Turquia um batalhão lá para salvar, e salvaram 19 pessoas, se não me engano, e a Globo não comentou uma palavrinha só, comentou dos outros países, e alguém colocou isso no outro grupo, que não se comenta quando Israel faz uma atividade. Esse negócio aqui, eu sei, tenho primos no Rio de Janeiro, e eu sei da situação da comunidade lá, e infelizmente, realmente a situação está um pouco mais desfavorável aqui em São Paulo, que há uma comunidade mais atuante, assim, né? Infelizmente. Mas esse grupo aqui, de liderança, aí está fazendo o possível para tentar minimizar. Então, parabenizo a todos aí, os presentes, e, mais uma vez, uma boa noite para todos. A Gitenar. A Gitenar, Sluvgis Intereit, eu, como um dos organizadores, agradeço. Oi, Raia, querida. Boa noite a todos. Boa noite, Beth. Você me conhece. Vou contar primeiro, depois eu vou dizer quem eu sou. Meu nome é... Não vou falar, porque você vai saber logo, vai aliar a história. A palavra que te faltou em relação ao jovem universitário é doutrinação. O jovem está sendo doutrinado, né? Porque quem mora fora do Brasil esquece o vocabulário, mas seu vocabulário está muito bom. Você despertou bastante curiosidade. Eu também morei em Madureira, eu estudei também no IL Pérez, meus pais foram sobreviventes, e eu estou com um livro pronto, que filho de sobrevivente foi sobrevivente também, contando uma saga de 0 a 18 anos, e não se falava, Beth, por uma questão de medo. Antes de tudo, era um medo assim, muito grande. Então, meu nome é Helena, e eu sou prima da Helena, que é amicíssima sua. Nós nos conhecemos. Eu sabia que eu conhecia, eu sabia. E você... Não te fez a pergunta ainda. Não, mas você tinha um irmão, Shimer? Não, Jaime. Jaime. Eu tenho. Lembro, né? Sim, claro. Helena Reis, eu era Helena Reis, porque todo mundo tinha que trocar. Na minha turma tinha a Shmuler, que era Samuel, o Mordecai era Marcos, também estudou, e morávamos assim, muito bem. É verdade, Rai. Nossa, o Nuno, então você conheceu o Nuno, a minha irmã. O Gary, Jorge Lichten. Vamos tirando Olha eu aqui. Então, Gary. Todo mundo de Madureira. Eu mandei um recado. Eu não acredito. Senhora.
Ai, só pode falar um. Eu mandei um recado para o Joelson que eu não sabia que ele tinha morado também em Madureira. Eu fiz uma campanha para o meu filho para participar da diretoria da Fierj, e eu fiquei junto com o Joelson, depois me falaram que ele era irmão da Clarice. Eu me lembro da Clarice e da mãe dele, viu, Joelson? Mas, Beth, deixa eu perguntar para você uma coisa. Eu queria saber em relação... mais um spoiler, mas você não vai falar ele... É uma coisa... Qual é o trajeto que você colocou os seus personagens? Eles vieram da onde? Eles foram para onde? Me dá uma trajetória... Eu não li nada, eu tenho interesse Não, em isso saber... não vai atrapalhar. Porque você falou que você conseguiu coletar informações na França, né? Eram todos imigrantes. E quando a guerra terminou, eles não tinham para onde ir. A Polônia tinha tomado todas as casas, eles ficaram sem casa, sem nada, né? Então, como a minha família tentou ir para Israel, ficamos presos em Chipre, fomos para Paris e viemos para o Brasil, porque tínhamos um tio aqui. Nós não escolhemos. A vida foi apontando algum caminho. É nesse sentido a verdade, né? Como aconteceu a coisa. Mas eu queria saber, eu tinha interesse em saber como o teu é romance, e romance você pode sair da realidade, é uma liberdade que tem um escritor de fazer isso. Qual é o trajeto dos seus personagens? Então, vamos lá. O livro conta muito especificamente tudo, eu vou resumir o máximo. É o seguinte: dentre esses 4 personagens principais, o Benzian veio para a casa de uma tia que morava em Marechal Hermes, ou seja, o tio sponsor. Sim, o tio que trouxe. O tio que trouxe. O Marmol e Leib, que ficaram presos lá e sofreram o que vocês sabem, o que sofreram, eles foram para um DP Camp, pessoas displaced people, pessoas que não têm para onde ir, se tornaram completamente... Inclusive, a Marmol com Leib, como o livro conta, tentaram voltar para a casa deles em Chilovets e quase foram massacrados. Tiveram que correr para se salvar. E a Mandia, que é um personagem que aparece depois, ela veio pequena, ela tinha 9 anos quando chegou e foi morar no Estácio, porque o pai já tinha vindo ao Brasil, tentou ir para outros lugares, não conseguiu. Quando voltou e foram para o Estácio. No caso da família da Mandia, eles não tinham sponsor, eles não tinham ninguém. Ele veio, eu acho que talvez até por sorte, né? Porque entrou numa cota e quando o pai da Mandia tenta trazer o próprio irmão que estava num campo de deportados, eles tinham visto para chegar e ficar no Rio de Janeiro e não foi, o navio sequer pôde chegar perto. Isso, inclusive, é um capítulo de 1952 que conta a história de um tio que chegou, não foi permitido e foi para a Argentina porque não pôde saltar aqui. Então, essas são... Esses são os caminhos, trajeto. Como chegaram aqui. Obrigada, Beth. O resto a gente tem que comprar para ele. Oi. Helena, tem uma personagem na história que é a Chantal. Eu acho que a Chantal foi tua colega, não foi tua colega, não? Charlotte. Foi a Charlotte. Eu não achei ela. Charlotte, isso mesmo. Zilberman. Exatamente. Ela está, essa senhora. Charlotte, e como bebê, ela está como bebê no colo da mãe, ainda no campo de deportados. O irmão, a Charlotte estudou comigo e morava na Maria Freitas também e vinha todo dia. A gente ia para a escola juntas, porque eu passava na loja para minha mãe me ver e ia para a escola. E aí ela ia comigo. E o irmão era Simon.
que você botou também, não botou Simon na história? Isso. Não, o Simon, inclusive, ele, na verdade, ele está na história, sim, mas ele está, sobretudo, nos agradecimentos, no final, no último capítulo. Na realidade, ele é o irmão da Charlotte. Claro. Isso. E ele veio ao Brasil. Na época, eu estava com o meu filho mais velho, pequenininho, e eu não consegui. Houve uma reunião no Otton, no hotel em Copacabana, um grupo se reuniu de Madureira para ele ver. Ele não lembrava de ninguém, mas ele lembrava de mim. Eu não pude estar nesse encontro. Eu fiquei tão chateada, mas eu não tinha, naquele dia, como deixar o Cláudio, meu filho mais velho, porque meu marido estava fazendo plantão, então eu não pude ir, e ele só lembrava de uma pessoa que ele fazia questão de ver, e eu não pude ir. Então, os personagens, de repente, apareceram, Beth. Olha aí, pessoal, Estão todos aqui. Tem gente colocando DP, Displaced Persons. Eram os campos dos refugiados. Eu estive... Campo de refugiados. Eu vivi em mais de um. Na Tchecoslováquia e na Áustria também. E tenho algumas lembranças. Eu já tinha perto de 3 anos, eu tenho lembrança de um deles, o da Áustria. Então, era o lugar onde os judeus, que basicamente não tinham para onde ir, ficavam. No meu caso, foi um caso interessante, porque eu era a única criança nesse campo, porque todo mundo era refugiado e quase não sobraram crianças, né? E, então, eu tinha 2 anos quando eu fui para o primeiro, 1 ou 2 anos quando eu fui no primeiro, e eu era a única criança que estava lá, então as pessoas vinham ver. E porque eu era a única criança, nós conseguimos um milagre, né? Era um milagre da sobrevivência. Então, eles deram um quarto para a gente, para o meu pai, para minha mãe, para mim, porque eu acho que pelo fato de ter uma criança ali. É uma coisa que a gente só consegue ver depois do tempo, né? Beth, aqui no Brasil, principalmente Rio e São Paulo, a gente estabeleceu uma ponte e nós criamos o grupo de filhos de sobreviventes, parentes de sobreviventes. Esse grupo está já, o Memorial do Holocausto de São Paulo, nós conseguimos fazer uma aliança com eles, então a memória está viva, sim. Ela está sendo preparada para os jovens e muito bem preparada por historiadores, não sabe, são professores super preparados com conteúdo, mas é preciso que isso entre dentro do currículo do ensino médio. Não entrou ainda, porque foi colocado, mas não está sendo praticado, principalmente em escolas particulares não judias, porque as judaicas estudam o conteúdo, mas as escolas particulares, onde esses alunos que despontam mais tarde na sociedade, frequentam, as católicas, elas não ensinam nada sobre o Holocausto. Essa é uma observação muito importante, que a gente tem que trabalhar esse detalhe. A informação não chega a eles do que seja o Holocausto. E, como falou, o dia 27 foi super comemorado aqui no Brasil, muito, e muito bem comemorado por todo mundo. É isso. Muito obrigada, Beth. Um beijo grande. Eu hoje perguntei para a Heleninha. Heleninha, essa é, Beth, a sua amiga? Ela falou, que eu mandei o convite do Segundas Intenções e deduzi pelo Ben Sion. E Ben Sion não era seu pai? Ué, isso é spoiler. Não, estou falando na vida real. Eu não li o livro. Não, mas... Eu posso fazer spoiler. Mas desperta mais curiosidade. Eu acho que quanto mais propaganda, melhor para você. Um beijo grande para você. Olha aí, para a pessoa desinteressada, eu posso dizer para vocês que o livro é muito bom, é muito interessante. Ele reflete um período da nossa vida também. E ele está muito bem escrito. Vale muito a pena vocês lerem. Recomendo. Só um detalhe, esse negócio que o George Lipstein falou... uma coisa... Ele é o Gary, Joelson, ele é o Gary. Ele é o Gary da Chomer. Após a libertação dos campos de concentração,
os Sim. judeus sofreram muito, porque eles não tinham para onde ir. E se eles fossem para a cidade de origem, era pior ainda, que eles seriam repelidos por quem ocupou as casas dele. Então, o sofrimento continua até um bom tempo. Olha aqui, meu caso é um pouco diferente do pessoal da Polônia, porque eu saí da União Soviética. Então, não passei pelo Holocausto. Meus pais não passaram pelo Holocausto. Como poloneses. Eles passaram pelo Holocausto como meu pai no exército soviético e minha mãe. Tudo bem. Mas quando nós saímos da União Soviética, nós nos juntamos a todos os refugiados que vinham da Polônia, da Hungria, de onde viesse. Tá? E nós encontramos os refugiados em todos os lugares que nós tivemos. Então, nós passamos pela Polônia, o pessoal foi expulso da Polônia. Quem tirou a gente da Polônia... Ninguém nos aceitava, essa era a verdade. Você não tinha um canto para ficar. E no Brasil também foi muito difícil a nossa vida. Não podia vir para o Brasil. Quem tirou a gente da Polônia foi a Brechá. Não sei se você já ouviu falar da Brechá, mas quem tirou a gente da Polônia foi a Brechá, que era um movimento de ex-partisãs que tiravam judeus da Polônia para a Tchecoslováquia, para sair de lá. Então, nós saímos realmente fugidos. E depois, quando nós saímos de lá, quem tomou conta da gente foi a Hayas, que é outra entidade judaica. Assistência. O Hayas é uma parte que faz parte da JDC, a UJA, a Joint Distribution Committee, United Jewish Appeal. Então, uma coisa que nós judeus temos que preservar e entender é que os únicos que tomaram conta dos judeus foram outros judeus. Porque não veio dinheiro da ONU, como está dando dinheiro até hoje para os refugiados palestinos, 75 anos depois, sei lá quantos anos, continuam dando dinheiro para eles, mas para nós ninguém deu dinheiro. Ninguém deu nada para a gente. Jorge, você podia, no futuro, até vir dar uma palestra sobre a saga da sua família, pós-Holocausto. Não deve ser a única, não, porque lá em Madureira, mais da metade dos meus colegas e amigos eram filhos de sobreviventes do Holocausto. E poloneses. A maioria poles, né? Mas o interessante é relatar essa história pós-Holocausto. 90% era... E tem uma coisa, a gente nunca contou nada do que acontecia em casa. E uma grande maioria apanhava. Eu nunca apanhei do meu pai e da minha mãe, nunca. Encostaram a mão na gente. Mas muita gente tinha que contar. Quando nós criamos esse grupo, Dor Vador, para contar a história de filhos de sobreviventes, muita gente não teve coragem de falar, de escrever, nem de relatar. Esse é o objetivo do grupo. Mas a gente vai chegar lá. O pessoal sofreu muito. Mas teus pais eram muito boa gente. Obrigada. Verdade. Ok, pessoal. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Beth. Obrigada. Vou chamar... Bom, está aqui no iPhone, está com uma mão levantada, não consigo chamar o nome. Suzana é o irmão do Gary, do George, é o Roberto. Roberto Lipstein. Não, então, depois do Roberto, enfim, já falou, sei. né? Eu estava chamando quem está depois do Roberto aqui com a mão levantada. Porque eu pensei que era o Roberto. Tá. iPhone, mas enfim. Sou eu. Patrícia. Então, oi, tudo bem? Pode falar. Tudo bem? Eu queria comentário para a Beth. A Beth vai entender, como a gente mora fora, nós aqui nos Estados Unidos, que eu acho que o judeu no Brasil se sente muito seguro, mas é uma segurança muito falsa. Porque eu, por exemplo, há pouco tempo, um amigo meu que... Ficou mudo. Ficou mudo o seu aparelho. Ficou mudo. Eu ia contar. Oi, voltou. Cortou, fala. É que eu acho que o judeu no Brasil se sente muito seguro,
acha que no Brasil não tem antissemitismo. Eu acho que o Brasil tem um antissemitismo velado, porque o brasileiro é muito samba, entendeu? E pouca atitude. Eu tenho um amigo que há pouco tempo foi chamado, ele é meio headhunter, para arrumar uma pessoa para uma posição alta num banco em São Paulo. Diz que a entrevista foi maravilhosa, tinham 4, 5 pessoas na sala, todo mundo, ele falou o que ele queria. Aí o presidente vai levar ele no elevador. Quando chega na porta do elevador, ele bate no ombro do meu amigo e diz assim, olha, não me venha com nenhum desses seus judeus, não, hein? Então, esse tipo de coisa não é anunciado. Ninguém fala. E essa mesma pessoa vai se dar com os Safra, vai se dar com, sei lá, com essa turma toda de São Paulo, socialmente. Então, na minha cabeça, o perigo é esse. É que, na hora do dar ou desce, todas essas pessoas não vão apoiar judeu nenhum, nem causa judaica. O brasileiro, hoje em dia, vota sem saber se o governo é pró-palestino ou não. O Brasil agora está num encanto com o Irã. É exposição de arte com o Irã, é tour para o Irã, a mulherada toda indo para o Irã, falando as maravilhas do Irã. É um absurdo isso. Me permita uma pergunta. Você fala de onde? Você mora onde? No Brasil? Eu moro nos Estados Unidos. No Estados Unidos. Seu nome é? Agora eu moro em Boca Raton. Ah, sim. Seu nome é? Eu moro nos Estados Unidos tem 40 anos. Ótimo. Mas seu nome, como é, para a gente identificar? Patrícia Niemeyer Carrani. Maravilha. Não, obrigado pela participação. Porque a gente quer saber com quem está falando, é só isso. Então, por exemplo, como o Niemeyer não é judeu, e eu sou convertida, eu ouço muito comentário daquele, mas você não é judia, como se isso fosse uma qualidade. Ou não. Patrícia, a Beth tocou na esquerda extrema e existe a extrema esquerda e a extrema direita, ambas muito antissemitas, e nós temos muita consciência disso. É verdade o que você está falando, é verdade, mas a gente está reagindo. Ela não está falando só de extrema esquerda, de extrema direita, não. Ela está falando da sociedade. Claro, como tudo. Sim, mas o que leva ao antissemitismo. Nenhum dos meus amigos é extrema esquerda, não. Hein? Os meus amigos são aí no Brasil, é tudo gente normal. No extremo de nada. Não estou falando de normal nem anormal. A Beth citou, quando ela falou em relação à doutrinação do jovem, ela falou em relação à esquerda. A doutrinação para... E é verdade, aqui também está acontecendo assim. Na UERJ você encontra isso assim tranquilamente pró-Palestina, com palestras, com tudo. Então, a gente tem que estar atento mesmo. É uma situação que existe e tem que caracterizar. A Patrícia está falando uma coisa diferente. A Patrícia está falando de um antissemitismo embasado, não novo, não é um fenômeno novo, bem colocado, só não expresso pelas pessoas. É isso que ela está dizendo. E aparece, como comunidade judaica, como nós, como judeus, filhos de pais judeus, que não temos acesso ou não temos contato, não temos acesso a esse tipo de pensamento, porque eles sabem que a gente é judeu, a Patrícia tem acesso a esse tipo de pensamento, porque o pessoal, não era judia antes, e o pessoal vê ela como convertida e, de repente, não é tão judia assim. Então, ela vê isso. O que ela está colocando para esse grupo aqui é para a gente não se iludir. O antissemitismo sempre existiu, está muito pior, mas o antissemitismo de base, que olhava para o judeu como diferente, como se ajuda um ao outro, como tal, sempre existiu no Brasil e não vamos nos iludir. Não estou dizendo que é todo mundo, mas não vamos achar que também não era inexistente, que é uma coisa nova que aconteceu. Não é verdade. Eu recomendo um filme, Last Days, Os Últimos Dias, sobre os judeus da Hungria, que é um filme que está na Netflix, Last Days, e que uma fala de uma senhora que sofreu, foi para o campo, que disse que eles se davam muito bem com os outros, eram vizinhos, frequentavam a casa de um dos outros, e quando eles foram expulsos da Hungria, fizeram um corredor polonês xingando eles, dizendo judeu safado, judeu isso, judeu aquilo,
E antes eram vizinhos, ótimos vizinhos, frequentavam as mesmas escolas e tiveram essa reação. Outra coisa que eu acho que é mais perigoso do que a Beth falou da extrema-direita, do pessoal que marcha. Falou da esquerda. Não, falou da direita, que com a suástica. Esse pessoal da extrema-direita é facilmente identificável. E eu não acho que o número deles está crescendo. Eu acho que o número que está crescendo é na extrema-esquerda. E o perigo da extrema-esquerda é que a extrema-esquerda é intelectualizada, ela é mais inteligente, ela tem mais nível intelectual e maior poder de persuasão. Tem a entrada livre nos meios de comunicação e universidades. Exatamente. E o pessoal, os skinheads, os white supremacists, a gente sabe... Malucos. Ninguém nem presta atenção. E, hoje em dia, eu acho que são muito menos do que a extrema-esquerda. Aqui, pelo menos, nos Estados Unidos. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Eu gostaria que alguém na plateia me dissesse, fora Israel, qual é o país onde os judeus são bem-vindos? Se alguém conhecer, eu gostaria que me dissesse, onde os judeus são queridos, adorados, bem-vindos, muito. A França é um exemplo maravilhoso, né? Então, vamos falar dos países... Em parte nenhuma! Exatamente. Exatamente o que eu ia perguntar. Verdade, absoluta. Exatamente. Os judeus são tolerados. Nós somos tolerados. Tolerados. No Brasil... Às vezes não. A palestrante vai pedir a palavra. Então, só para terminar, desculpa. No Brasil... Entramos na tua palestra, Beth. Peraí, professora Helena, um minutinho só. No Brasil, o tema que está muito em voga, com toda razão, é o racismo contra os negros. Existem 6 livros aí do Laurentino Gomes, que vale a pena ser lido, e, com toda razão, o Brasil tem 54% de população negra. Então, isso tem que ser levado em conta. Os Estados Unidos só tem 13%. A moça que falou que mora em Miami, eu gostaria de saber se nos Estados Unidos os judeus são benquistos e adorados. Duvido. Então, o Brasil não é diferente. Recentemente, Paulo Nogueira Júnior foi comentar que o seu Ilan tinha um sobrenome complicado. Paulo Nogueira morava no Brooklyn e achou que Goldstein era um sobrenome complicado. Puro antissemitismo. Ele ficou com raiva que o Ilan Goldstein foi nomeado por Bide com muita propriedade. Ele mostrou o antissemita que ele é, um intelectual. E, só para terminar, na Alemanha não eram intelectuais, eram nazistas de baixíssimo nível, e aconteceu o que aconteceu. Então, independe da intelectualidade. O antissemitismo está aí desde que a igreja falou que os judeus mataram Cristo, e isso vem desde essa época. Então, no Brasil, felizmente, somos tolerados. Nós temos muito medo de assalto. Agora, de não-judeus, a gente não tem medo, felizmente ainda. Então, o antissemitismo está latente, mas não está exacerbado. Agora, o que dizer da invasão em Brasília dos 3 poderes? Que aquele pessoal era bonzinho, era uma direita tolerável, facilmente identificável, 20 mil pessoas, eu acho que não é bem assim, não. Já falei demais, desculpa. E eu concordo totalmente com o Roberto, com o Renato, sabe? Eu acho que o antissemitismo no Brasil, quiçá fosse igual no resto do mundo. É um dos menores antissemitismos que nós vivemos. Isso aí é uma paura que não é verdade. Não há país no mundo que aceite o judeu com facilidade. E aqui no Brasil ainda é um dos melhores entre os outros que existem por aí. Eu não vejo razão para essa paura toda, não. Exatamente. Estou com você, Miguel. Mas está aumentando. Gente, vamos manter a ordem aí. Roberto, você podia... Agora é o Isaac, Não, agora é Isaac. Não é Roberto. Não, Roberto. É o Roberto, Suzana. A Beth quer falar. O Roberto. Tá bom. Tudo bem, não, escuta. Eu vou ser rápido. Não, eu vou ser rápido. Primeiro o seguinte, eu estou acima de todos vocês aí, porque eu nasci em Madureira, eu nasci na Estrada da Portela, alguns meses antes do Carnaval, ok? Eu sou irmão do Gari. Então, e eu fui do Ieri Pérez, eu fui da turma do Jaime. Eu e o Jaime Reis fizemos todo o primário junto.
E eu li quando a Beth me falou do livro. Eu moro aqui nos Estados Unidos, então nós nos encontramos muito. E então, quando ela me falou do livro dela, eu li imediatamente e me tocou pelo nome, Madureira. A Madureira quase chorou. E também porque me trouxe muitas lembranças. Uma delas, que foi trazido aqui, eram as pessoas que nós morávamos na Domingos Lopes, e numa vila. E nessa vila, tinham vários que eram sobreviventes do Holocausto. Algumas pessoas passaram... o pai dos amigos mais próximos nossos, do pai do Nuno, era a segunda família, eu não sabia. E eu só fui saber... A razão que eu estou tocando nesse assunto é porque algumas daquelas pessoas na vila tinham um número tatuado no braço, uma ou duas pessoas, que eu me lembro. Eu era criança e eu era meio chato, porque eu ficava perguntando para eles o que era aquilo. E ninguém nunca falava no assunto, simplesmente deixavam de lado. E então o livro da Beth me trouxe muito essas memórias de tudo aquilo que já são 50, mais de 60 anos que se passaram, ou mais. Nós mudamos para Copacabana, né, Gai? Eu acho que eu tinha 11 anos, né? E aí nós fomos para Copacabana. Mas, de qualquer maneira... Então, a pergunta que eu tenho para a Beth, que eu não fiz, é o seguinte: Beth, você foi à Polônia, você não foi na cidade do teu pai? Fui. Porque tem uma foto no livro com o nome da cidade e você... Era você e o Ronaldo estão na foto, se não me engano, só você. Estou tentando me lembrar. Tem diversas fotos. Mas tinha uma que eu acho que você ou vocês dois estavam lá. Você conversou com o pessoal da cidade? E tem uma segunda pergunta que vem com essa, logo depois, e aí eu acabo. Me responde essa. Eu não só conversei, quer dizer, eu tinha um guia, que, aliás, ele era bastante bom. A gente foi com guia e eu fui com um mapa, o mapa que está no livro, que foi desenhado de memória por um sobrevivente. E ele olhou o mapa e ficou muito surpreso por como alguém de memória podia fazer aquele mapa. E nós andamos com o mapa pela cidade. E lá pelas tantas, o castelo que aparece no livro e que onde eram aglutinados para serem mandados embora para a morte, eu estava vindo... E um detalhe, esse castelo, hoje, é um museu de música. Onde era a escola das meninas, porque não tinha uma escola pública, e na religião todos tinham que ser educados numa escola. A escola das meninas, hoje, é um monumento aos 4 soldados poloneses mortos em Siłowiec. 4. Onde era o cemitério, hoje tem um bloco de prédios construídos pelos soviéticos. E todas aquelas lápides que sobraram, que não foram usadas para outras coisas, juntaram num cantinho e hoje aquele lá é o cemitério. Então, e eu mostrava, aqui tem uma oficina mecânica, mas aqui era o Cinema Ilusão. O mapa. Então, eu não conversei com o público em geral. Eu conversava com esse guia, um rapaz novo, bastante acessível. Ele não tinha ranços, não me parecia ter ranços. Enfim, conversar com quem estava lá, não conversei. Mas andei pelos lugares em que um dia eles andaram. Ok. Eu acho que praticamente essa é a minha pergunta. Fazer adendo já está há muito tempo. Nós temos um parente em Israel que nos achou que, na verdade, eu sempre achei que a família do meu pai vinha da Ucrânia, mas, na verdade, eles
eles vieram originalmente, não sei se foi meu avô, que eu nunca conhecia, ou meu bisavô, vieram da Lituânia, de uma cidade chamada Vilkaviškis. E que, então, um dos descendentes que mora em Israel acabou chegando na cidade contando a história, logicamente, que nós sabemos como é que foi a história toda. Eu só quero lembrar que os judeus lituanos, 95% deles foram trucidados antes de começar a ONU em 1942. Esse livro é o que fala sobre isso. O Holocausto por Bullets. Exato. É de um padre católico francês, Patrick Debois, The Holocaust by Bullets. Eu tive a oportunidade de conhecer o padre quando nós estávamos em Praga. Eu vi isso no YouTube, uma jornalista americana de Chicago, que nasceu numa comunidade lituana, e depois já descobriu que o avô dela foi um dos líderes dessa matança, do Holocausto judeus lituanos, e ela escreveu sobre isso. Ela escreveu, logicamente, que ela foi a comunidade exilou ela. Então por isso que mencionou. Mas eu acho que é fascinante o teu livro, recomendo a todos. Não é uma história não somente de amor, mas uma história de todos nós que somos filhos, netos daquela geração que não dá para descrever o que eles sofreram. Parabéns, é espetacular o que você está fazendo e recomendo a todos para ler. E quem sabe um dia será traduzido em inglês. O pessoal daqui também tem que ler. Obrigada, Beth. Tudo de bom. Tchau. Isaac. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Parabéns. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Sim, sim. Conhecimento fantástico, descrição fabulosa. Eu nada tenho a ver com o teu assunto. Eu sou de Curitiba. As poucas vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, não me lembro nem ter ido a Madureira. Mas somos todos judeus. Isso nos traz uma carga de procurarmos a nossa proteção e a nossa união. Minha mãe sobrevivente de campo de concentração, minha família sobrevivente de campo de concentração, número de parentes sobreviventes muito reduzido. Minha mãe nunca negou o Holocausto. Ela falava até onde ela suportava falar. Em compensação, quando estive nos Estados Unidos, conversando com meu tio, irmão do meu pai, ele e a mulher saindo do campo de concentração, eles não contaram nada para os filhos, porque era uma maneira de proteção. Eu olhei para eles e disse, vocês estão loucos, vocês não estão protegendo, vocês estão deixando eles ignorantes do que possa voltar a acontecer. E hoje, no Brasil, o que nós vemos? Certo? Como ele falou, no dia 8 de fevereiro, que foi o... Fevereiro? 27 de janeiro. Não, 8 de janeiro. De Brasília, exatamente. Infiltraram 8 de janeiro. Exato, infiltraram um monte de sujeitos dentro dos 3 poderes, pagos pelo PIX, como a gente tem documentação toda. Depois abriram a porteira para os coitados que estavam lá fora sem nada a ver, e hoje esses estão presos. O Brasil agora descobriu uma grande palavra que se chama atos antidemocráticos. Se eu falar mal da Palestina, talvez seja um ato antidemocrático, certo? Então, você veja bem, nós estamos num país onde toda a tendência, hoje política, caminha para um lado de antissemitismo e de esquerda. Não existe, na história do Brasil, antissemitismo que não seja velado. Porque o que a gente sabe? Que o antissemitismo é a mais antiga forma de preconceito. Começou quando
o cristianismo se formou, isso há 2000 anos atrás. Aí surgiu o antissemitismo, daí vieram os outros tipos de preconceitos. Eu não sei se você concorda comigo, se você discorda, mas eu acho que o que nós não podemos fazer é deixar a bandeira baixa. Temos que lutar como judeus, protegendo a família, o Estado de Israel e tudo que nós temos direito. E a nossa âncora é Israel. Eu não poderia concordar mais, até porque a definição da razão da existência do Estado judeu é o lugar em que o lugar de proteção, é o lugar onde o judeu manda no seu destino. Exatamente. Essa é a definição, e foi para isso que o Estado judeu foi criado, para que o judeu possa mandar no seu destino. E é historicamente, um dos maiores sucessos do anticolonialismo, quando hoje é acusado de colonialismo. A liberação do Estado judeu foi exatamente a liberação do antigo Estado, do antigo Israel, do histórico Israel. E isso vem sendo transmutado completamente num assunto de colonialismo, e não é exatamente o anticolonialismo. A volta à terra ancestral, então, com todos os problemas que Israel possa ter, com todas as discussões, essa é a essência, e em torno disso que nós devemos coalescer, que é o lugar cujo objetivo foi dar ao judeu um lugar de segurança. O resto é politicagem, o resto é só manobra, mas essa é a redução mais íntima, e quanto mais o jovem tiver conhecimento disso, eu acho que é melhor. Betinha. Ok. Concordo plenamente com você. Eu acho que nós temos que nos cuidar mais e prezar mais pela família e por Israel. Que aqui dificilmente nós teremos futuro com esse governo. Opa, sem política nacional, era isso que eu queria. Eu queria pedir isso a vocês. O objetivo não é esse. Nós estamos aqui numa reunião em que todos são personagens. A história que ela escreveu, a Steinberg, a Beth, todos nós aqui somos partícipes. Todos nós aqui somos o quê? Descendentes diretos, primeira, segunda, terceira geração de imigrantes. O problema específico da política brasileira, hoje, não é o tema dessa reunião. Me desculpem, eu quero pedir isso encarecidamente, porque senão a gente desvirtua. Eu quero encerrar, quero agradecer... Peraí, deixa eu falar. Rapidinho. Quem é? Rapidinho. Betinha, olha só. Tem um documentário muito interessante chamado 2000 anos de antissemitismo. Eu não sei se está no HBO, eu não sei se está no Netflix, está na Amazon Prime, eu não sei onde é que está. Segundo comentário, Simão estudou comigo no Scholem até o 2º ano, antes deles voltarem para a França. Infelizmente, ele faleceu, tem, sei lá, uns 2 anos, e a Charlotte... 19. Isso, então foi 4 anos atrás, isso. E Charlotte, se eu não me engano, era 2 anos na minha frente, né? Eu tenho até uma foto onde tem Charlotte, Henrique, um monte de gente em cima do muro. Tem contato da Charlotte? Você tem contato da Charlotte? Eu tinha do Simão, da Charlotte, eu não sei, mas deve ter gente que sabe, tem contato deles aqui no Rio. E a outra coisa, Betinha, é o seguinte: você conseguiu juntar
um grupo muito interessado e muito seleto, né? De várias faixas etárias, pelo que eu vi aqui de nomes. Eu acho que todo mundo aqui tem conhecimento suficiente para poder levantar essa tua bandeira, aprovar esse teu livro em alguma entidade menos burocrática, nem que a gente precisasse contribuir de alguma maneira, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui são pessoas que estão um sucesso na vida profissional e na vida social. Então, eu acho que eu até sugiro, né, às outras pessoas que eu acho que é um start que você deu, né, e que a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar isso morrer. Parabéns. Mais uma vez, eu te conheço de longa data do Scholen, entendeu? E vamos tocar para frente. Bob é meu colega de Kinderla e de faculdade. Maravilha. Achei teu livro, achei aqui o teu documentário, Luiz. Anti-Semitism, 2000 Years of History. Onde é? Eu vou te mandar. Onde é? Qual é o streaming? Não, eu já vi. Não está dizendo essa série está no canal Curta. É Isso, só entrar na isso. internet, no canal Curta, que está à disposição. São quatro episódios, que vai desde os tempos da antiguidade, muito antes do cristianismo, até a época atual. É no canal Desde Adão e Eva. 2000 anos de antissemitismo. Está aqui. É só entrar que você play o vídeo e já começa aqui. Se pagar R$10, pode ver os 4 capítulos de uma vez só. Eu vi de graça. Ok. Eu vejo com a mãozinha levantada, a Menai, para encerrar, então. Parece que você levantou a mão, é isso? Então, por favor. Microfone aberto. Boa noite a todos, parabéns a todas as pessoas que externaram sua opinião, porque eu concordo. Eu queria só dar uma pequena parte. Nós estivemos na Hungria nos anos 90 e tivemos um guia de excursão que não era judeu. E ele fez uma revelação que, naquela ocasião, eu fiquei surpresa. Ele disse que, na época do nazismo, antes do nazismo, todos os vizinhos, todas as pessoas não judias, que eram vizinhas de várias gerações, se frequentavam e se davam e tudo. E aí chegou uma ordem para todas as pessoas denunciarem seus vizinhos judeus. E em 48 horas, esse guia não judeu nos contou, em 48 horas, se não me engano, 600.000 judeus foram denunciados e foram mandados para o campo de concentração. Então, eu acho que o Zeca Levinson falou que não tem nada, A gente tem amigos não judeus e tudo, mas, na verdade, todo mundo falou bem sobre a esquerda, sobre a direita, e a coisa está crescendo. Então, a minha opinião é essa. E o que eles falaram na Hungria foi realmente, na época, foi surpreendente. Em 48 horas, e alguém falou, né, que fizeram um corredor polonês, né, que chama. Então, realmente, é assustador. Muito bem. Como eu fui chamado aí, desculpe, Moisés, como eu fui chamado pela Gabi, então eu quero deixar bem claro. Eu não disse que não é nada. Eu disse que é um dos menores antissemitismos que existem no mundo. É isso que eu disse, Gabi. Existe sim, é latente, é muito pequeno, é o menos agressivo. Eu tenho 84 anos de Brasil e eu nunca fui atacado assim diretamente por ser judeu. Tem neonazista? Tem neofascista? Tem, tudo isso existe. Mas não é numa escala que nem na França ou em outros países, não quero ficar nomeando países, que existem por aí afora. Ser judeu no Brasil, por enquanto, não é perigoso. É isso que eu quis dizer. Ok. Beth, a palavra é sua. Alguma mensagem?
você rigorosamente está com 1000 situações aqui para continuar escrevendo, porque, afinal de contas, essas 100 e poucas pessoas, e eu disse isso, que participaram, que te ouviram, são personagens futuros dos teus futuros livros. Nós todos. Ok? A palavra é tua, o teu boa noite, e depois me devolve, que eu convido o pessoal para a próxima. Ok? Tá ótimo. Eu não quero estender mais do que as boas-vindas do que vocês me estenderam, a generosidade do tempo, da conversa, da participação. Eu só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui. Tenho que pedir desculpas para aqueles que só querem o livro físico, o livro de papel, e eu não tenho como chegar a vocês, e que façam um esforço de ler no e-book, se possível. Mas, mais do que tudo, de coração, muito obrigado por tanto carinho, tanta atenção. Obrigada, Moisés, a você. Que venham novos livros. Pronto. É isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a Beth. Nosso próximo Segundas Intenções vai falar sobre os judeus da ilha de Marajó. Nossa convidada, historiadora e professora Iria Chocron. O arquipélago do Marajó, localizado ao norte do estado do Pará, com cerca de 530 mil habitantes, e composto de 16 cidades, foi o local onde centenas de judeus vindos do Marrocos se fixaram a partir do século XIX, deixando um legado de desenvolvimento econômico, estrutura social e histórias de suas vivências à beira dos rios. Não percam, dia 27, Iria Chocron e os judeus da ilha de Marajó. Detalhe, segunda-feira de carnaval, dia 20, o bloco Segundas Intenções não vai desfilar em Madureira. Nós vamos, não dá, segunda-feira, dia de carnaval, descanso da companhia, e voltamos dia 27 com os judeus e a ilha de Marajó. Ok?